Qual a memória mais forte da sua infância? Amizades, família, aniversários, momentos felizes e também os momentos tristes. Será que existe algo que aconteceu na sua infância que fez com que você se tornasse quem você é hoje? Para Guilherme Boulos, aconteceu algo quando ele tinha 6 anos. Guilherme se assustou com um homem que vinha em direção à sua família pedindo comida na frente de uma padaria. Dona Ivete, mãe de Guilherme, explicou que ao invés de sentir medo, ele poderia se colocar no lugar daquela pessoa e fazer algo. Comprou então comida para o homem, olhando nos seus olhos. Ali, ele não apenas perdeu o medo, mas começou a entender a cidade em que vivia. Filho da Dona Ivete, a mulher que atende até hoje mulheres vítimas de violência, e do seu Marcos, o homem que fazia expedições para a Amazônia para cuidar da saúde dos indígenas, Guilherme aprendeu desde cedo a transformar indignação em ação. Na adolescência, ele descobriu o poder transformador da educação e o que precisava ser feito, na hora que precisa ser feito. E começou a alfabetizar adultos em uma favela na zona norte da cidade. Aos 19 anos, ele fez o que pouca gente faria. Deixou a casa dos pais para viver com sem-teto. Ele foi morar numa ocupação, trocou o conforto pelo chão de terra, para lutar pelo direito de toda a família ter uma casa onde morar. Ainda na faculdade, virou professor em escola pública. Tornou-se líder no movimento social. Lá, conheceu Natália, sua companheira de vida, que o levou a morar no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. E lá vivem até hoje com as suas filhas, Sofia e Laura. Como líder do MTST, Guilherme negociou com polícia, com prefeitura, governo, com quem quer que fosse. E assim, ajudou a garantir que 15 mil famílias conquistassem a casa própria. Mas ele percebeu que para fazer mais, ele precisava entrar na política. Em 2020, durante a pandemia, sem dinheiro, sem tempo de TV, chegou ao segundo turno da primeira eleição que disputou para prefeito. 2 anos depois, foi o deputado federal mais votado de São Paulo. Mesmo no parlamento polarizado e dividido, Guilherme aprovou 3 projetos de lei em tempo recorde na Câmara. Um deles foi o programa Cozinha Solidária, que transformou em política pública as ações contra a fome do MTST durante a pandemia. Como deputado, garantiu que São Paulo recebesse o maior empreendimento do novo Minha Casa Minha Vida, condomínio Copa do Povo, em Itaquera. Esse é o Guilherme. Muita gente o conhece como Boulos, alguém que nunca se omite, que dá a cara a tapa e luta pelo que acredita, pelo que é certo. Por lutar ao lado das pessoas que mais precisam e denunciar a corrupção, ele é constantemente alvo de ataques, de mentiras e de ameaças. Você sabe do que eu tô falando, né? Mas Boulos segue em frente. Afinal, aquela lição que ele recebeu aos 6 anos mudou a sua vida inteira. Uma cidade como São Paulo precisa de alguém como Guilherme Boulos. E Boulos precisa do seu voto para fazer o que sempre fez, a coisa certa, na hora certa.